Gente, falar uma coisa pra vocês, por causa das mensagens que eu tô recebendo. Mas a gente tem que perder isso de achar que político é milionário, que é normal político andar de jatinho e viver em luxo, porque não é. Aliás, não deveria ser. Por que a gente tá acostumado a achar isso, né? Tem muitas pessoas que acham que a vida de político, a vida em Brasília é muito glamurosa, quando na verdade não deveria ser. Político é rico se já for de família, sabe? Se já vem de uma família de bens, ou então aplicou o seu salário, né? Economizou o seu salário e aplicou em ações, investimentos, e empreendeu em algum negócio, né? Que lhe traga mais renda, outras rendas. Mas não é compatível com vida de político altos luxos, entendeu? Como a gente estava muito acostumado a ver em outros governos. E por quê? Né? Banho de loja de ouro, não sei o quê. Porque roubavam, gente, é lógico, sabe? Desviavam dinheiro, faziam acordos indevidos, vantagens indevidas. Isso não é normal, a gente não pode achar que político é rico. É lógico que político, sim, tem um dos salários mais beneficiados do serviço público brasileiro. É um salário maravilhoso. A minha vida e do Eduardo é maravilhosa, não nos falta nada. Mas a gente é como um outro casal em jovens, né? Eu tenho 28 anos, Duda tem 35. Então a gente ainda tá se programando pro futuro, né? Pensando em investimentos, em acumular bens, né? Porque a gente quer ter uma família, a gente quer viver, né, confortável. Mas a gente também faz sacrifícios e escolhas, né? A gente não pode fazer tudo o que a gente quer. E a gente investe muito em viagem, a gente adora estar viajando. Então, assim, nosso maior investimento de dinheiro é sempre esse. E é isso, assim. Eu também faço escolhas como vocês. Então, esses tempos eu fiz a unha, era uma francesinha por R$60. Eu achei caríssimo, sabe? Não que o valor da manicure não mereça, né? Tudo bem, o trabalho dela, ela põe o preço que ela quiser. Mas eu acho caro pagar isso, então eu não vou ir num serviço. Então tem coisas que eu acho caro e eu não vou fazer, entendeu? E a gente faz escolhas. Eu tô falando isso porque tem pessoas que ficam muito admiradas que a gente leva uma vida normal, por ser, mesmo o Eduardo sendo filho do presidente. Mas é lógico, gente, o que vocês esperam, entendeu? E o Duda trabalha pra caramba, sabe? A gente tem uma vida muito boa. Mas é isso, é pé no chão. E é sempre pensar que um mandato ele é por 4 anos. E é uma lástima que tenha muita gente querendo entrar pra política pra se dar bem, porque é triste, né? Porque virou cultural achar que entrar na política é sinônimo de enriquecer, de virar milionário, de não precisar trabalhar. E não é verdade, ou não deveria ser. Então, só tô falando isso porque sim, às vezes eu faxino a minha casa porque não quero gastar naquela semana. É uma vida, de novo falando, né? O salário do Eduardo é muito bom. Eu tava trabalhando, agora eu não tô, mas tô me reerguendo. Quero muito voltar a trabalhar, preciso sentir isso, sabe? De ter uma independência financeira. Mas não nos falta nada, a vida é muito boa com a gente consegue fazer viagens nas férias, a gente consegue, né, jantar bem com os nossos amigos. Mas não achem que vida de político é luxuosa, a não ser que a pessoa já tenha essa vida, né, antes de entrar no cargo público, porque senão, né, tem alguma coisa errada, é ilícito. Enfim, gente, essa a minha reflexão, assim, a vida é normal e a gente é jovens, então a gente passa por várias coisas ainda, né, de início de carreira, e a gente batalha mesmo e rala e deve fazer sacrifício, porque eu acho que a gente ainda não chegou naquela vida que os nossos pais chegaram, né, os nossos avós, de poder desfrutar de uma vida super... E a gente não fica andando de iate, de barco, né, de jatinho, de primeira classe. A gente passa muito perrengue também. Quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente economiza
E eu postei a foto do Havaí hoje, né? Que a gente passou um Réveillon lá, 2017 para 18. Foi incrível. Mas a gente vivia almoçando no mercadinho que tem lá, que chama Foodland, que é maravilhoso. E eu lembro que o nosso almoço era 2, 3 dólares. Almoçava no mercado e era assim, gente. Eu ficava até mais magrinha, maravilha. Comida maravilhosa. Inclusive, eu tô morrendo de saudade daquela comida, aquele poke maravilhoso. Mas é isso. Sei lá, mas vocês entenderam? Beijo. Outra coisa que eu lembrei, né, é que as pessoas acham também que mulher de político é madame, dondoca e, né, quer passar o dia no shopping. Aí eu lembro que na Cúpula Conservadora das Américas, no ano passado, foi em Foz do Iguaçu. E eu lembro que eu tava mega animada, porque vinham palestrantes muito bons. E eu amo estar aprendendo, eu amo estar ouvindo, eu amo ir nesses eventos, por mais desgastantes que sejam, né? Tipo o CIPAE, que durou 2 dias e várias horas, mas eu não queria perder os palestrantes de tão bom conteúdo e conhecimento, né, que eles nos transmitem. Aí eu lembro, até achei meio ofensivo, assim, porque... mas lógico, a pessoa não quis me ofender, ela falou naturalmente. Eu lembro que a gente se encontrou com algum pessoal ali no evento em Foz do Iguaçu, antes de começar, né, a cúpula. E aí um dos rapazes falou: Elô, minha mulher tá vindo também. Ela e as meninas, ela e as outras mulheres já combinaram de passar o dia inteiro hoje no Paraguai fazendo compras, que é ali do lado, né? É só cruzar a fronteira. E aí eu, não, obrigada. Mas eu tava interessada nas palestras da cúpula, né? E não em ficar indo no Paraguai fazer compras. Então é engraçado, assim, a gente tá numa posição engraçada. E a gente é jovens, né? A gente, enfim... Espero que um dia isso mude, né? Essa futilidade toda em torno da política que tem, né? Essa glamorização, enfim. Eu percebi aqui pelas respostas do chanceler que tudo foi tratado aqui, menos com relação à cultura. Ou se foi tratado, foi muito pouco. Porque as interpelações que o ministro estava respondendo eram sobre Bolívia, aquecimento global e etanol. Então, enfim, são assuntos certamente pertinentes, né? Não da parte da cultura, que é essa comissão. No entanto, fica aqui esse registro, porque muitas das vezes, quando o convite é feito ao Itamaraty, é para que venha, na melhor das intenções, o ministro venha aqui a prestar esclarecimentos ou a colaborar na construção de qualquer pauta com relação à cultura, o que é lamentável. Mas falando um pouquinho de cultura, ministro, eu venho aqui te parabenizar, porque eu pude acompanhar de perto com o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, cargo que me foi oportunizado devido à grande votação que o PSL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, teve, e devido à proporcionalidade de conseguir ser presidente da Comissão de Relações Exteriores, ou seja, falo com a legitimidade de quem é o deputado que teve a maior votação da história desse país, para dizer que eu pude acompanhar de perto os seus esforços para levar adiante as pautas, essas pautas sim, que o povo pede todos os dias na rua, como por exemplo a de perseguição de cristãos. Aqui nós tratamos do assassinato, e de maneira às vezes até justa, de diversos grupos, mas nunca dos nossos irmãos cristãos, que é a maioria da sociedade brasileira, que estão lá no Oriente Médio, como se isso não fosse problema nosso. E é problema nosso sim. Eu lembro até a primeira vez que eu assisti alguma autoridade falando sobre isso, foi o pastor Silas Malafaia, e um vídeo muito impactante, em que os cristãos eram tratados piores do que porcos, sendo degolados e jogados em alto mar muitas das vezes. E ninguém aqui fala absolutamente nada com relação a isso. Então eu vi os esforços de Vossa Excelência junto ao chanceler húngaro Péter Szijjártó, que tive a oportunidade de conhecer enquanto estive na Hungria também, parabenizar Vossa Excelência, dizer que a sua coragem em não se dobrar ao politicamente correto faz parte dessa maioria de eleitores que ansiava por mudanças em 2018. Não se dobrar ao politicamente correto é não se dobrar à linguagem que tenta nos dominar, como, por exemplo, tratar aborto por direitos reprodutivos das mulheres. Vossa Excelência faz muito bem quando não permite que o Brasil embarque nessa onda, ficando em silêncio, assinando acordos internacionais ou resoluções, tratando de pautas como essa do direito reprodutivo da mulher, que lá na ponta a gente sabe que se trata de aborto, uma matéria tipificada no nosso Código Penal, rechaçada pela maioria dos brasileiros e rechaçado também pela maioria dos cristãos. Parabéns a Vossa Excelência.
Agora entrando aqui um pouquinho nas questões que Vossa Excelência estava a responder, né? Perguntaram a Vossa Excelência: o que o Brasil ganhou com o etanol no acordo com os Estados Unidos? Ora, eu lhe pergunto, o que o Brasil ganhou construindo o Porto de Mariana em Cuba? O que a gente tomou calote, eu lembro em 2018, ministro, que nós aqui, congressistas, que éramos da antiga legislatura, nós tivemos que aprovar aqui uma lei em que o Brasil foi obrigado a pagar em torno de R$1 bilhão em nome da Venezuela, porque fomos garantidores, espécie de fiadores em algum contrato em que a Venezuela nos deu calote. Isso por si só já dá um banho aqui no etanol. Sendo que no etanol a gente sabe qual é a verdade. Eu fiz um vídeo, esse assunto demanda um pouquinho mais de tempo, porque ele é um tanto quanto complexo, mas eu fiz um vídeo que o Brasil ele teria muito a perder se não assinasse esse acordo. E as questões, após serem explicadas, o próprio deputado do Nordeste que sugeriu o projeto de decreto legislativo para assustar os efeitos desse acordo, ele mesmo retirou o seu projeto de decreto legislativo. E o Brasil tem avançado e muito, coisa que nunca aconteceu quando nos aproximamos de Venezuela e Cuba, por exemplo, como a gente pode exemplificar o Acordo de Alcântara. Quando nós, se Deus quiser, muito em breve, começarmos a fazer os lançamentos comerciais a partir de Alcântara, certamente essa região paupérrima do nosso Maranhão vai experimentar o que experimenta a cidade da Guiana Francesa de Kourou, que por ter uma base de lançamento similar em seu território, é hoje a maior renda per capita da América Latina. Temos agora o grupo de CEOs que estão verificando onde é que aperta a burocracia para reduzir a burocracia e para que o Brasil e os Estados Unidos venham novamente vir a ter um tempo de prosperidade comercial. E o Brasil está numa posição privilegiada. A gente pode fazer comércio com os Estados Unidos e isso não impede comércio com a China. Quem é que não se lembra, antes do período de eleição, as pessoas falando que o Brasil vai cortar relações com a China, que o Brasil vai virar as costas para o mundo árabe por causa da questão de Jerusalém, da embaixada? E o que a gente vê é exatamente o contrário. Presidente sendo muito bem recebido na China, recebendo elogios, recebendo BRICS aqui no Brasil, sem qualquer tipo de incidente, mesmo com o episódio da embaixada venezuelana, aquele burburinho, aquela confusão. Não vou entrar no mérito aqui também. Presidente retornando da Arábia Saudita agora, com 40 bilhões de reais de investimento, que vai servir para ferrogrão. Isso significa produto brasileiro sendo escoado, o custo Brasil sendo reduzido e um produto brasileiro no exterior com maior possibilidade de competição. Então, senhor ministro, eu fico muito feliz de ter Vossa Excelência aqui, faço questão de pontuar esses assuntos e dizer, finalizando nesse minuto que me falta, estou retornando agora da Embaixada da Polônia, onde eu recebi a minha primeira medalha internacional, chamada Pro Pátria, pelos serviços prestados para aqueles países pós-Segunda Guerra Mundial. Eu me considero realmente um amigo da Polônia, um amigo da Hungria e dos países da cortina de ferro que se libertaram do comunismo. E essa medalha, certamente, uma parte dela é Vossa Excelência que abre essas pontes, que faz esses acordos, que visitem logo os outros chanceleres, os seus pares nos outros países, num trabalho muitas das vezes silencioso, mas que o nosso pessoal certamente é muito grato. Muito obrigado.